Olá, estamos começando mais um programa de todos os programas. E hoje, para minha satisfação, honra e satisfação, recebendo uma amiga que vocês vão saber já já quem é. Mas tem história da televisão aí, hein? Tem muita história, hein? Você não acha? Eu acho, Flavinho. Posso contar quem tá aqui com a gente? Eu quero. É a Sônia Lima, lá, 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 lá. Não adianta, esse é meu hino. Alô, alô, alô. Beijos, beijos e beijos. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui, Flavinho. Obrigado, Ai, obrigado. que legal Sônia, ter que você com a história, hein, gente. Sônia? A gente ficava papiando aqui, né, gente? A gente tem... Os papos em off são sempre os melhores, né? Sim. Sim. Sempre vai ser assim. Então, a gente tava aqui. Tem muita história, muita história, muita história. E você não é de dar muita entrevista, né, Sônia? Você é mais Eu quietinha. não sou. Eu morro de preguiça de sair de casa. Posso te falar? É por Não, isso? mas por eu quero falar o negócio com a Sônia, Ah, porque eu acompanhei, e ela nem sabe que eu acompanhei, mas eu estava perto dela nessa hora, porque eu também já sofri disso, depressão. Só quem tem é que sabe, né? Sabe? E você sabe que assim, eu sou uma pessoa muito alegre, muito dinâmica e assim, eu acho que eu não permito acontecer isso comigo. Assim como era o Wagner. Nós éramos, e eu sempre falava, né, que uma das coisas que mais me irritava no Wagner era o bom humor dele às 6 horas da manhã. Então eu tinha vontade de jogar o vaso sanitário na cabeça dele. Então, pelo fato de a gente tá sempre de bom humor, tá brincando e tudo, e às vezes a gente tá passando por uma situação difícil, e eu e o Wagner, a maioria dos nossos problemas, inclusive a fase da enfermidade dele, nós passamos por isso tudo com o bom humor. O bom humor, fazendo piada da gente mesmo, é uma coisa minha e era uma coisa dele. E aí é muito difícil você detectar que você está com depressão, entendeu? Durante o processo da doença do Wagner, que era um cara para cima e nunca quis falar sobre isso, foi muito complicado. Teve uma fase que ele realmente, a depressão derrubou ele. Mas a depressão do Wagner era ao contrário. Isso um médico pode explicar. O Wagner, ele não ficava deprimido, ele ficava Ele over. crescia. Ele ficava over, né? E a minha depressão, eu não achava que eu estava com depressão. Eu achava que eu só estava triste, Pra eu estava baixo e tal. viúva, era um monte de coisa acontecendo, porque eu perdi mãe, pai e Wagner, foi um atrás do outro, né? Então, assim... Isso às vésperas da pandemia, né? Isso, foram as vésperas da pandemia. Então, foi assim, foi muito complicado. E eu também resolvi trocar Rio por São Paulo, logo... Tudo ao mesmo tempo. Na verdade, foi assim, o Gugu me ligou, o Gugu falou, Sônia, ele me ligou, ele estava fazendo uma viagem, eu não me lembro, para a Índia, não sei para onde, ele falou assim, Sônia, eu não consegui ir, mas eu quero que você venha para São Paulo, você vai colar comigo, eu vou te dar todo o suporte, não sei o quê. E eu estava contando muito com o Gugu para minha volta para São Paulo, porque a maioria dos meus amigos, você sabe... estava aqui. Não, muita gente já tinha morrido, a gente já viveu, a gente tem amigos que já tem uma... E muita gente perdeu muita gente, não só com o processo da pandemia. Infelizmente, esse câncer veio para alastrar, sabe? Parece que Deus me livre, todo mundo tem essa doença hoje em dia. Então, assim, eu falei, cara, então era um dos amigos, uma das pessoas com quem eu estava realmente contando para me ajudar, para me posicionar, para saber se eu ia fazer alguma coisa, que eu nem estava com vontade de fazer nada. E eu falei com o Gugu, acho que foi os 4 dias antes, 5 dias antes do que aconteceu, uma coisa assim, ou uma semana. Olha, E aí, vocês dois ali juntos. a gente tinha uma amizade muito gostosa. O Gugu era o tipo do amigo assim que a gente não falava com frequência. Nós não falávamos com muita frequência. Só quando aconteciam coisas pontuais a gente conversava. Mas do nada, às vezes eu chegava em casa, o que é isso? O Gugu mandou de presente para a senhora. Ele sabia que eu era dona de casa, que eu gostava, ele sempre mandava uma bandeja, um vaso, uma coisa. Que demais. E ele sempre Cesta mandava. de Natal. Que demais. E eu estava contando muito com o Gugu nessa fase. Eu estava muito contando com o Gugu. E eu estava preparando minha mudança para sair do Rio para vir para São Paulo. E eu estava juntando minhas coisas, uma amiga minha do Rio falou, Sônia, você viu o que aconteceu com o Gugu? Eu falei, não, o que aconteceu com o Gugu? E aí, a fatídica notícia, aí liguei para a família, liguei para algumas pessoas que
que poderiam me dar informação, falaram que ele ainda estava, ele não tinha morrido, mas eu achava que ele já havia morrido, eu senti em mim que ele já havia morrido. E aí foi aquilo. Então, assim, o Wagner, eu perdi o Wagner em janeiro, né? Meu pai, minha mãe e o Wagner todos morreram no mesmo dia 26 de janeiro. Anos diferentes, mas no mesmo dia. Coisa maluca. É louco. Não sei como se explica isso. Se algum dia tiver alguma explicação, me diga, porque eu sou curiosa para saber. E aí, quando eu soube isso, e era assim, em menos de um ano, eu perdi a pessoa que... Eu falei, e agora? Sabe assim? Você ficou meio, se viu meio sozinha. No meio da minha mudança, porque ele tinha falado, ele havia me convidado para participar daquele programa dele, que tinha um monte de gente atrás. Lá eu falei, Gugu, vou fazer isso não, cara, vou fazer isso não tô a fim de fazer isso não. Você me desculpa, meu amigo, nessa eu não vou te ajudar, me deixa fora disso. Mas tudo bem, ele aceitava numa boa, e era numa boa, e fiquei numa boa. E aí ele me falou, Sônia, vamos nos encontrar em Orlando. Aí a gente estava batendo a agenda, ele falou, eu não vou te encontrar em Orlando, porque eu tenho casa em Orlando. Eu não vou te encontrar em Orlando, porque eu vou ver as crianças antes disso, né? Antes disso, você vai depois, porque eu tenho que voltar para fazer o programa, que era esse programa. E foi quando aconteceu o ocorrido. Então, é assim, eu tive tudo isso, ainda perdi esse amigo, uma pessoa, sabe... E foi tudo muito junto, menina, foi tudo muito junto. Aí veio pandemia, eu voltei aqui para minha casa da Granja, que foi a casa que eu criei meu filho e que eu vivo hoje, né? Foi a primeira casa que eu construí com o Wagner. Aí meu filho falou, mãe, eu vou ficar com a senhora aqui na casa durante a pandemia, porque meu filho, ele faz teatro musical, ele é diretor, produtor, enfim, o Diego Montes. E ele tem um apartamento dele aqui em São Paulo, tem no Rio, mas ele falou, vou ficar com a senhora aí. Vou ficar com a senhora aí. A senhora não ficar sozinha. E a gente ficou lá, aquele tempo, tal, não sei o quê. E aí, eu vi assim... enquanto meu filho estava lá, estava legal. Eu fazia a comidinha dele, ele estava lá fazendo companhia. E aí, eu para dentro do quarto. E aí, eu observava... Eu gosto de televisão. Eu gosto... De televisão, não. Eu gosto de filmes. Eu gosto de documentários. Eu gosto de ler. E aí, eu... caí naquela coisa de série. E era uma série atrás da outra. E eu gostava daquelas mais... Eu não entrei no indiano, no turco, no coreano. Mas você entrou ali pra desse universo. Aí um dia meu filho falou assim, mãe, ele tem um projeto social, que é o Sena 1. Ele falou, mãe, eu tenho que viajar, eu preciso dar uma aula, eu preciso acontecer alguma coisa, não sei pra onde que eu vou. Olha só como eu descobri como eu tinha depressão. Eu tô te contando tudo isso pra você saber como que eu descobri. Ele falou, tá bom, filho. E eu tava achando que tudo aquilo era normal, a gente não tinha o que fazer, eu tava lá assistindo minha série, vou assistindo, faço a comidinha do meu filho, tô cuidando da minha vida. Não era como um escape ainda, você nem sabia que tava. Não sabia. Tristeza, chorava muito, porque, 33 anos de casado, 40 anos junto com o Wagner, 33 de casado. Eu não tenho como falar da minha vida sem falar do Wagner. Sim. Qualquer coisa que você vai perguntar para mim, a minha referência é junto com o Wagner. Sim. Entendeu? Então era difícil. Então aí meu filho falou, mãe, eu vou viajar. Eu falei, tá. Ele ficou 5 dias fora. 5 dias. Eu fiquei em cima da cama. O tempo todo falando assim para mim, eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. A minha cabeça falava e o meu corpo não respondia. Eu fiquei 5 dias sem tomar banho. Eu só tomava água, não comi, só na série. E acabava uma série para outra, eu vou tomar banho. E não dava sono? Não dava. Não. Eu tenho problema de insônia até hoje. Eu tomo. Nossa, Sônia, tenho, coisa. Tenho. E eu ficava assim, e foi muito louco, porque eu falava assim, eu vou tomar banho. Eu só me lembro que eu falava, eu vou tomar banho. E o meu corpo não me obedecia. Eu saía dali para fazer a minha necessidade, fazer meu xixi ou qualquer coisa assim, mas eu ficava ali. Aí eu percebi, meu filho me ligou e falou, mãe, eu tô voltando amanhã e tal. Eu saí da cama, tomei banho, fui, fiz a comida, vi se o quarto dele estava em ordem, preparei, saí da cama, porque o meu filho estava voltando, tá? Só por isso que eu saí da cama. Mas eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Aí liguei para a Ludmila, uma cardiologista que é minha amiga, uma médica maravilhosa. Eu falei, Lu, tem alguma coisa errada comigo? Cara, eu fico só nessas séries, eu não durmo, eu não tenho fome, nem sede muito eu tenho.
o Diego foi viajar e eu fiquei preocupada, que eu percebi que eu não saí de cima da cama. Só que eu falo que eu quero tomar banho, eu penso, e eu não consigo sair da cama para tomar banho. Parece que tem alguma coisa me amarrando na cama. E é a gente. E ela te diagnosticou? E aí ela falou, não, então vem pra cá. Aí ela pediu pra me procurar um psicólogo, tive que tomar medicamento, porque não tem jeito. Mas eu vou te dizer, você tá falando com uma pessoa que, na minha ignorância, eu sempre achei que depressão fosse frescura. Eu sempre achei que enxaqueca fosse frescura. Eu comecei a ter essas coisas a partir do momento que o meu corpo... o corpo da gente acaba sofrendo uma mutação em função eu vou dizer, do teu emocional, né? Que você vai passando por tanta coisa. O processo do meu pai foi 1 ano internado com AVC, 1 ano num CTI, depois foi da minha mãe, junto com o da minha mãe, meu pai morreu, logo depois começou o câncer do Wagner, foram 10 anos de tratamento. Você entendeu? Então, é muito louco, o corpo da gente vai ficando... E você não percebe. Você foi somatizando tudo isso e não percebeu. Fui somatizando, não passei pelos meus lutos, saí do luto do Wagner enfrentando um monte de problemas que eu tinha que enfrentar e eu só fui me dar conta. Eu já deveria estar nesse processo, porque aquela coisa, eu sempre tive tendência um pouco a engordar, mas eu não comia nada no hospital. Foram 4 meses num CTI sentado numa cadeirinha ali do lado dele. Então eu engordava, de repente eu emagrecia, eu não comia. Já era um sintoma. Você entendeu? Já era um sintoma, mas eu não deixava a peteca cair para ele quando ele acordava, para nada. Então, assim, nós nos obrigamos, isso que eu estou falando, gente, é muito legal, às vezes as pessoas saberem, porque eu não tinha essa informação, eu nunca soube disso, de como a gente quer ser... A gente prefere que as coisas... Eu sempre fui assim, eu prefiro que as coisas aconteçam comigo do que com as pessoas que eu amo. E do quanto que eu consigo me fortalecer, ser forte, tentando ser forte mesmo, não estando forte, para passar uma segurança para a pessoa que está do nosso lado. E isso é muito preocupante. E sabe que eu percebo nisso? É que, no meu caso, por exemplo, eu ouço falar em depressão só de uns tempos para cá. Mas acho que já existe faz tempo. Acho que desde sempre teve. E a coisa era tratada de outra maneira. É que agora, na verdade... Está tudo em moda, todo mundo tem isso agora. É que agora, na verdade, foi diagnosticado. E isso salva tanta gente, esse diagnóstico, gente, porque depressão mata. É uma doença. Depressão é terrível. E como agora tem diagnóstico e tem solução, tomou medicamento, a Sônia está maravilhosa agora, mas é isso, é uma questão química, né? Sim, então, uma questão tem química. que ser tratado. São disparos que vão acontecendo na tua vida e que você não se toca, mas eles estão mexendo com você. E vão no caso somatizando dela, isso. eu conheço a Sônia e eu conheço a Sônia, a história dela com o Wagner, antes deles casarem. Eu quero saber... Eu quero saber isso, porque acho que todo mundo que está em casa quer saber como é essa pessoa que é tão importante na sua vida, como é que vocês se conheceram, até para a gente entrar na história do show de calouros. Como Sônia conheceu o Wagner? Então, a Sônia, eu era telemoça. Na verdade, assim, todo mundo pensa que eu comecei na televisão no SBT. Não foi. Foi na extinta Rede Tupi. Eu apresentava... O que aconteceu? Eu fui Miss da minha cidade, de Osasco. Aí fui para o Miss São Paulo. No Miss São Paulo eu conheci um senhor que se chamava, você deve ter conhecido, Fernando Dávila. Não sei se você conhece Fernando Dávila, maravilhoso. E ele era diretor do concurso. E ele achava que eu ia ganhar. E ele ficou inconformado de eu não ganhar. E ele falou assim, olha, eu vou te levar para a televisão. Minha filha, eu era uma caipira de Osasco, sabe? O joelhinho tudo encardido. Foi uma tristeza para tirar a cera vermelha do meu joelho, para me colocar no concurso. Então eu falava, sei lá, esse homem está falando... Virgem, tonta, filha de militar, criada para casar, cuidava dos meus irmãos desde pequeno. Sei lá, aquele homem falou, ele falou. Eu saí dali, eu continuei minha vida. Eu tinha um contrato com a Jupon Cosméticos no Japão, eu fui cuidar da minha vida, tal. Aí minha mãe, telefone naquela época, minha filha, era raridade. Não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Aí um dia, eu lá no Japão, liguei minha mãe falou assim, o Fernando... É um tal de Fernando Dávila, te ligou falando que quer falar com você, que ele tem um negócio para você. Falei, mãe, eu ainda vou demorar 3, 4 meses aqui. Eu estava fotografando lá para essa empresa do Japão.
provavelmente o assunto que ele tem comigo já vingou, não vai dar certo, deixa pra lá, deixa quieto. Quando eu voltei, o Fernando me procurou. Aí ele falou, Sônia, eu tô aqui na Tupi, tô fazendo, eu já falei com o Atílio Ricó, ele vai te colocar na novela que é Como Salvar Seu Casamento, fui fazer lá, amiguinha da Beth Goulart, minha primeira novela, que eu fiz lá uma participação. Mas ele quer o forte, eu quero mesmo que você apresente um programa com o Thomas Roth, que se chamava Olimpop. Olha, é verdade. Pensa numa pessoa ruim apresentando o programa, era eu e o Thomas Roth. Mas ele deu essa oportunidade. Não, gente, olha, tem coisas que ainda bem que muita gente não tem acesso. Porque eu fiz tanta coisa ruim até aprender a fazer. Porque na época não tinha escola. Sim. A gente aprendia na raça. Sim. E até hoje eu tenho esse problema. Eu não assisto as coisas que eu faço. Porque eu vou para o problema, não tem jeito, já foi pro ar, então deixa como tá. Melhor, sofre menos. Eu sou assim, você entendeu? Maravilhosa. E aí é isso daí. Mas peraí, você falou aqui em relação à telemoça. O que é uma telemoça? Telemoça? É. Olha lá. Vamos vender a xícara. Como que o Silvio venderia essa xícara? É aquilo ali, a telemoça? Aquilo ali, amor. Só que aquilo ali, eu só tava de fundo de cena ali pro Silvio, tudo bem. Mas o mais legal do telemoça, que eu tenho lembrança, a gente já volta no assunto do Wagner e como a gente se conheceu. Só vou fazer uma coisa, uma parte aqui. O mais legal do telemoça é que eu sou de uma época que o Silvio era super acessível. E ele nos dirigia, a gente conversava com ele, a gente conversava sobre tudo, que era no Cine Sol. Terminando o programa, o Silvio tirava a roupa dele, ele sentava no auditório e ele ia dirigir as telemoças. E o que era dirigir as telemoças? Tinha o baú. Então, o baú dava um fogão, uma geladeira, uma bicicleta. Então, a gente ficava do lado do produto. E aí, conforme o Lombardi narrava, esse fogão, não sei o quê, e você não falava nada. Você só ficava do lado e ele falava assim, Sônia, alisa o fogão. É como se você estivesse passando a mão no rosto do seu namorado, nos botões. Mostra, desliza o forno, mostra sua mão bonita, mostra o corpo. Olha, e ele dirigindo a gente para vender os produtos, era uma coisa fantástica. Então, isso foi um privilégio para muito... Na época, eu me lembro que era eu, Zélia Diniz, Matilde Mastrange. Eu acho que a Helena Ramos ainda estava na época, tinha a Ivani... a Marcinha. Então, era o pessoal, né, que ainda estava lá, as mulherões, né? Porque quando eu cheguei na televisão, meu filho, eu fui trabalhar só com fera. Eu tinha um apelido de Soninha, porque eu era... Mionzinha. Essas meninas judiaram muito de mim, porque eu era muito... Não, Mionzinha não. Não? Mionzinho eu nunca tive nada, eu sempre fui desse tamanhozinho, sempre fui grandona. Mas eu era muito inocente, muito inocente, muito imatura. E elas iam para cima? Não, iam pra cima não. A Matilde sempre me acolheu, mas o resto aprontavam umas comigo pra me sacanear. Porque o que eu lembro é que você, como telemoça, o Sérgio Malandro atrasou um voo, uma coisa assim. Era. E você chamaram não você. Não foi um dia, foi um processo. Foi um processo. O Valentino Guzzo, falecido Valentino Guzzo, eu não aguentava mais, porque eu ganhava dinheiro como modelo, em Fenite. E o programa do Silvio Santos era uma estabilidade. Eu era uma telemoça, eu fazia ali os programas de humor, que eu falei. O Fernando Dávila me levou também quando foi para lá. Nós começamos com o Motel da Barra, que era um programa do Silvio na TVS do Rio de Janeiro. Canal 9. Foi quando foi uma bênção na minha vida, porque eu trabalhei. Fala qualquer nome do humor aí, eu trabalhei. Os melhores. Os melhores. Já morreram, infelizmente, muitos já morreram, infelizmente, mas trabalhei com os melhores. Sempre foram, assim, maravilhosos comigo, me ensinando tudo, sempre me adotaram, sabe, como uma menininha. O nome era Soninha, e tudo eles me ensinavam, tinham paciência comigo. Aqui você está falando de Golias, Nair Belo, Maria Tereza, Consuelo Leandro, Renato Corte Leal, Canarinho. Tá tudo aqui, viu? Jô Soares. Sim, tudo isso daí. Trabalhei com todas, tinha Zé Bonitinho, que demais. Golias, Rony Rios, A Velhinha Surda, Grande Otelo, você tá entendendo? Costinha. Puxa, mas que aula que você teve, hein? Não, ali no... a faculdade... Como é que você conseguia fazer... trabalhar com essa eu tive um problema, assim, eu nunca tive problema de... Por exemplo, eu chegava perto do Silvio, eu acho que foi aí que começou a nossa relação, e foi uma relação muito boa, de liberdade de se comunicar, porque eu não estava
nem aí com o Silvio. Se ele era o Silvio Santos ou não. Ele era o meu patrão só, mas falava com ele. O que eu tinha que falar, eu falava. Sempre falei. Tanto que você, Sempre esse falei. negócio de você falar não pra ele também rolou no coquetel? Que ele pediu pra você ficar de shortinho? Não fui. Mas o que aconteceu? Ele pediu pra você ficar de shortinho e top pra quê? Não, então, o problema do coquetel foi o seguinte. Eu vou te falar. E o coquetel veio numa época danada. Eu e o Wagner, a gente tava quebrado. Mas pensa num casal quebrado na emenda. Eu tinha tido o meu filho ainda era bebê, né? Foi logo quando o meu filho nasceu que a gente quebrou, que foi aquela coisa do Collor e tal, não sei o quê. O Wagner foi lá para o Rio de Janeiro para trabalhar na Manchete, tudo pelos comerciais e tudo. Ninguém anunciava nada. Nossa reserva só foi... Baixando. Né? Aí a gente estava morando num apartamento emprestado, no Sumaré, de um amigo do Wagner. Ué, E quando ele nasceu, o Diego. Eu morava no Rio nessa época. Aí o Silvio me ligou, falou assim, eu tô com um programa maravilhoso. Aquelas coisas dele que vende, né? Ele tá aqui, ele te convence que a tua roupa não é aí um laranja, um coral, ele vai te convencer que ele vai te convencer que isso daí é um pink. Falar não pra ele é a coisa... Não, é complicado. E aí ele me ligou, eu estava em casa, eu me lembro que ele falou assim, eu quero que você faça esse programa, tal, não sei o quê. Tá, vamos conversar. Aí teve o programa no final de semana, a gente sentou para conversar. Aí ele me explicou o programa. Ele falou, o Miele vai apresentar... Era o Miele. O Miele vai apresentar o programa e eu quero que você fique do lado dele apresentando o programa com ele. E aí ele me mostrou. A menina usava um shortinho branco e uma camisetinha. Amor, eu já tinha feito uma Playboy, eu já tinha feito novela, eu já tinha feito todos os programas de humor da casa, eu já tinha meu DRT, eu já era uma atriz, eu já tinha passado por... Nossa. O que ia me levar a apresentar? O que ia acrescentar para a Sônia Lima apresentar um programa do lado do Miele com um short? Eu falei, eu não vou apresentar isso. Eu falei, apresento com o maior prazer. Se você me colocar vestida desse... Ele não está de smoke? Eu coloco um vestido de noite, não tem problema nenhum. Não, eu te quero assim. Não faço. Não faço. Sônia. Não faço. Eu falei, não faço. E aí, menina, aquela semana ele ficou ligando e a minha empregada atendia, a Maria entendia. Quando a Maria ouvia a voz dele, é o Silvio. Eu falei, fala. E você não quer ficar com a perna de fora e tudo porque seu corpo tá muito ruim, não sei o quê, É por isso. Eu falei, olha, você pode falar o que você quiser. Se você tá achando que você vai falar alguma coisa que vai me atingir, eu não vou. Ele falou, então só vou te dizer o seguinte, o Avancini tá vindo pra cá, ele vai fazer o Grande Pai e ele pediu para que você fizesse parte dele. Você não vai fazer o Grande Pai. Não acredito. O quê? Minha filha, era isso? Você não vai fazer o Grande Pai. Eu falei, você não vai fazer isso comigo. Ela falou assim, já fiz. Você não vai fazer o Grande Pai. Você não vai fazer o coquetel? Eu falei, não vou fazer o coquetel. Eu não fiz o coquetel. Deus foi tão bom comigo, menina, foi tão bom comigo, que 3 semanas depois, o Zé Vitor Oliva me ligou, falando que tinha feito uma pesquisa e que tinha dado meu nome em primeiro lugar para fazer a Playboy, a minha segunda Playboy em 92. Quebrada na emenda. O Wagner já não sabia o que fazer, de se virar. Porque eu parei de fazer show, parei de fazer tudo, porque meu filho era muito pequeno, eu não tinha condições. E aí, quando o Wagner chegou, eu falei para ele, o Wagner olhou para minha cara, porque o Wagner sabe como foi difícil para mim fazer a primeira Playboy. Que a primeira eu fiz para ajudar meus pais. Que meu pai ficou sem casa, nós ficamos sem casa. Então, as 2 Playboys eu fiz por dinheiro. Dinheiro! E foi muito bem pago. Uma para ajudar seu pai. E a segunda porque a gente já estava na situação porque ruim. nós estávamos um bebê pequeno, você entendeu? Morando e assim, as pessoas fazem muita confusão. As pessoas confundem fama com dinheiro. Nem todo mundo que é famoso tem dinheiro. Você está entendendo? Só que a gente tinha um padrão de vida, você veja, a gente não podia... E a gente quebrou numa época que a gente praticamente não podia sair na rua. Nossa. Era assédio para todo lado, a gente tinha que ter segurança, a gente tinha que ter... E era complicado. Como é que você ia bancar segurança? Como é que você ia bancar tudo isso? Olha, a Sônia citou aqui a Playboy e tem uma pergunta de uma pessoa em relação a isso. Mas peraí, ela não respondeu até agora. O do Wagner. Do Wagner, não. Ela vai responder. A gente vai chegar nisso. É que é tanta... Sônia, pode topa 3 horas de programa com a gente? Não, porque assim, ninguém são consegue. Muitas... Todo mundo... São muitos temas. É até bom a gente pular um pouco, porque as pessoas, quando começam pelo começo, elas não conseguem terminar nunca. Não muita consegue. história. Vamos para a pergunta. Roda aí.
Ok, Flávio Rico, Gabi França, tô aqui também com vocês no programa de todos os programas e com a bomba da Sônia Lima. Sônia Lima, eu sabia que um dia eu iria te reencontrar para contar essa historinha, você vai ter que confirmar agora, hein? Ok, bomba! Sônia Lima, é verdade que você teve que consultar, pedir, solicitar para o Silvio Santos para posar nua? Aliás, você bombou naquela edição da revista masculina. O Silvio Santos concordou e o que ele falou? É verdade que ele falou, você tem que pedir um bom cachê, ganhar um X, um valor, quanto foi? Nelson Rubens, é bomba e você tá atrasado. Um beijo, meu amigo. Então, né, realmente foi... Não, na verdade, eu era muito sondada. E eu sempre falava não também, que não era minha praia pousar nua. Eu tive muito problema para pousar nua, foi bem complicado. Eu posei realmente porque eu precisava. E eu falava tudo pro Silvio. A gente conversava sobre tudo. Aí eu falei para ele, Silvio, eu tô com um problema assim, assado, e a única solução é eu aceitar o convite da Playboy. Ele falou assim, não, você não vai aceitar. Eu falei, eu não tenho como sair disso. Eu preciso desse dinheiro, eu preciso dar uma casa para os meus pais, né? Eu estou morando de favor numa casa emprestada, eu preciso fazer isso. Ele falou, então, ok, quem está lá na época, era o Kifuri que estava lá na época. Juca Kifuri. Aí ele falou, pode deixar, eu negocio a Playboy para você. A minha primeira Playboy foi negociada pelo Silvio. Vendeu em 3 dias. Uau. Então, é por isso que eu estou falando, ele deve saber, porque isso daí, na época, acho que as pessoas comentaram. Também não sei se eu comentei com alguém isso daí, sabe? Porque a gente não tinha um hábito muito de ficar falando essas coisas assim, não, sabe? Então, eu não sei, talvez seja por isso que ele não sabe. Realmente, o Silvio não era a favor que eu posasse nua, ele achava que não tinha necessidade, mas eu falei que financeiramente eu tinha necessidade daquilo. E aí ele foi lá e negociou. E você sabe que eu acho que eu só não sou considerada a pessoa que mais vendeu Playboy, porque na época, você sabe, a Playboy ela era para assinantes, era uma tiragem muito pequena e uma porcentagem muito pequena para as bancas e a outra para vender. E na época o Silvio ele nem se preocupou em negociar para eu ganhar sobre venda de revista, porque era um número muito baixo. Mas ele se preocupou se uma coisa que eu nunca ia ter o alcance, e ele teve o alcance, que se aquela revista fosse vendida alguma foto daquela para algum outro país, eu tinha direito. E essa matéria foi vendida para 6 países. E eu ganhei em outras moedas. Olha que coisa. Olha, Sônia. E eu conversei com outras colegas que já fizeram Playboy e tudo, e nunca ninguém teve isso em contrato, e eu tive. Olha. O Silvio sempre foi bom de negócio. Mas assim, ele era, a minha grande admiração pelo Silvio é que ele era um cara muito à frente do tempo, né? Ele sempre via, e quando ele batia um olho num negócio, ele falava que ia dar, não adianta, dá certo, não tem jeito, não briga com ele, não discute com ele. Ele é visionário. Deixa eu falar. Fala. Quando Wagner sofreu aquele acidente, vocês já estavam namorando. Qual deles? Ele teve 2 acidentes. Ele teve o que ele perdeu a perna. Não, nós não namorávamos, nós éramos amigos. Amigos naquela época? Na verdade, não éramos tão amigos, nós éramos colegas. Trabalhava junto? Ele fazia o Povo na TV e eu já trabalhava com o Silvio. E eu fazia, como que eu estava te falando, como eu fui parar no Show de Calouros, o Valentino Guzzo, que eu estava falando, ele me escalou para estar fazendo o programa Show de Calouros como telemoça do outro lado. Não tinha necessidade de 2 telemoças. A pedido do Silvio, eu era escalada todo domingo e eu ficava doida. Todo sábado e domingo eu tinha que estar lá. Eu falava, meu Deus, eu tenho trabalho de modelo, eu tenho trabalho de... Eu tinha que ficar lá do lado sem fazer nada, observando, vendo. Eu falei, Valentino, não faz sentido, me tira daquele. Fica aí. Eu sei o que eu estou fazendo. Ele não falava que é o Silvio que me pediu para pôr ali. Do outro lado ficava a Ivani ou a Márcia, que cuidava, que era a telemoça que realmente trabalhava, que tomava nota de quantos jurados dava, passava a soma para ele, essas coisas. E a que ficava do lado de lá só ficava lá. De vez em quando ele fazia uma piadinha comigo lá, tal, não sei o quê. Aí, conclusão. O Sérgio começava a faltar, ele começava a enfiar o rock, enfiava um, enfiava outro,
Aí ele começou a me colocar. Olha. Aí o malandro chegava, eu saía, o malandro colocava. Eu acho que foi umas 3 ou 4 vezes, né? O malandro atrasou, não sei o quê. Ou uma vez, acho que ele expulsou o malandro do programa, que tinha aquelas brincadeiras de expulsar de cartão. E aí ele me colocou. E aí ele gostou. E aí ele foi, como sempre tinha uma vaga rotativa no júri, ele me colocou naquela vaga. E aí eu fiquei fixa. E aí foi que eu fiquei ali e fui ficando. Olha, que Maravilhosa. história. Foi o que aconteceu. E vocês... Isso, e Aí Wagner? veio o namoro Aí, então, o Wagner já fazia o show de calouros, ele já fazia o show de calouros nessa época. Foi logo quando a Silvinha saiu, né? A Silvinha Araújo tinha acabado de sair, né? E eu conheci o Wagner ali, conheci o Wagner do corredor, né? Do Povo na TV. Porque o Wagner é lá, um os cara dois bonitão. juntos. O Wagner Olha lá, dava que casal muito em lindo. cima de mim, dava muito em cima de mim. Eu era noiva, você conheceu o Hélio Vargas, eu era noiva. Porque o Fernando Dávila, ele falou assim para mim, Sônia, você é muito bonita. Eu estou muito preocupada com você. Você é uma menina muito inocente, muito ingênua. Eu vou arrumar um namorado para você. Eu falei, você tá maluca? E arrumou o Hélio Vargas. Menina, ele arrumou um jantar com 2 pretendentes. Olha, por Deus do céu, com 2 pretendentes. E eu não sabia disso. Ele levou o Vicente Melo, não sei se o Vicente ainda está aqui na casa, Vicente Melo. que já era casado e ficou quieto. O Vicente Melo. Não, mas ele também acho que nem sabia que ele estava ali naquela função. Situação. Eu acho que o Fernando nem falou para que eles estavam ali. Ele marcou um jantar, eu me lembro, era eu, ele, o Vicente Melo e o Hélio Vargas. Ainda bem que o negócio foi com o Hélio, né? Sônia. E aí foi, menina, eu tenho história, dá livro o negócio. E aí a gente começou a conversar e por acaso eu me simpatizei com o Hélio já era editor dos programas que eu fazia, do Alegria, do programa não, ele não era, não, minto, ele não era editor do programa do Fernando Dávila, não. Acho que o Hélio estava em outro produto na época, ele foi depois dos outros programas com o Deto Costa. Ah, é. Que com trabalha Deto aqui. Costa. Sim. Deto, um beijo, meu amor, te amo de paixão, você mora aqui, tá? Então, assim, aí, cara, deu certo e a gente ficou noivo, eu fui noiva do Hélio, acho que uns 6 anos. Então, assim, aquilo era uma forma de me blindar para ninguém chegar perto. Só que deu certo o nosso namoro, a gente ia casar e tudo, era tudo certinho. E o Wagner vivia me cantando. A mãe do Hélio, a dona Madalena, que hoje já faleceu, né, que Deus a tenha, ela falava, esse rapaz gosta de você. Eu falei, gosta nada, Madalena, é meu amigo, dá em cima de todas minhas amigas tudo sai com ele. Eu sei que ele sai com todas ao mesmo tempo, porque elas me contam as histórias. Quando ele sofreu o acidente, menino, eu estava no camarim com umas 4 mulheres que ele saía, e as 4 querendo ir pro Rio. Minha nossa. É. E eu assim, calma, gente, não vai não, vocês não sabem o que está acontecendo. Espera, a família vai sinalizar, porque já estavam comprando passagem de ponte aérea, já queriam ir. Pô, Eu falei, meu Deus, foi um acontecimento, né? foi uma doideira, todo mundo achava que era a namorada e todo mundo queria ir. Mas é claro que não todo mundo junto assim, né? Mas uma vinha falando aqui, outra vez, meu Deus, isso vai dar uma meleca. E eu até tentei segurar ali a onda até onde pude. Acabou ninguém indo para lá, assim, mas também já tinha as do Rio para segurar, né? Tinha um já monte tinha, lá. porque aquilo ali, se juntasse. Eu quero era saber terrível. qual foi a cantada que deu certo, então. Se ele te cantou um monte. Amor, não foi cantada nenhuma. O problema foi o seguinte: o Wagner, ele gostava realmente de mim. Uma vez ele me colocou numa situação muito desagradável. Ele dava em cima de mim, ele dava muito em cima de mim, todo mundo sabia que ele dava, e eu não levava ele a sério, nunca levei ele a sério. E não tinha porquê, eu era apaixonada pelo meu noivo, gostava do meu noivo, estava lá, mas a gente conversava muito, a gente era quase confidente, eu sabia quase tudo da vida do Wagner. E sabia do negócio das mulheres, com quem ele saía, com quem ele não saía, de quem ele gostava, de quem ele não gostava, quando ele estava triste, quando ele estava feliz. Então, eu sabia muita coisa da vida do Wagner, que ninguém tinha, como eu sabia da vida da Aracide Almeida, e ninguém nunca teve noção, porque eu conversava com essas pessoas. Aí era muito louco, quando eu fazia o Qual é a Música com o Silvio, um dia eu estava fazendo Qual é a Música com o Silvio como telemoça, e ele veio fazer o Qual é a Música. Ele usava umas capas, assim, uma roupa horrorosa, que eu joguei tudo fora lá quando eu comecei a namorar com ele. Uma capa, assim, uma camisa amarela, ele usava a camisa aberta até aqui com um monte de cordão. Era uma coisa horrorosa. Cordão, né? Eu vim da moda, menina. Aquilo para mim dava coceira quando eu via aquilo, sabe? Então, assim, aí ele chegou, ele enfiou a mão no bolso, eu conversando aqui com o Silvio, ele, vem cá! Cada vez que ele fazia uma viagem, ele me trazia uma lembrança, um presente. Olha aqui que eu vi, é a sua cara. Ele tirou
do bolso, acho que quase uma dúzia de calcinha, daquelas fio dental. Meu O Deus. Silvio ficou olhando para as calcinhas. O Silvio olhou assim, o que está acontecendo aqui? Você é louco? Ué, vai me dizer que você não usa essas calcinhas? Essas calcinhas, todo mundo está usando essas calcinhas. Eu trouxe essas calcinhas para você. Eu vi lá, não sei onde era que ele foi viajar. Ele me trouxe um monte de calcinha de renda fio dental. Sônia! E enfiou na minha Lima. mão. Por Deus do céu, esse era o Olha. Wagner. E ele me colocou aquele monte de calcinha. Aí depois o Silvio veio em off. Por que ele tá te dando calcinha? Eu falei, não é nada do que você tá pensando. Eu sou só amiga dele, ele é um maluco, ele sabe. E aí era complicado você explicar as coisas pra ele, você tá entendendo? E foi assim. Ai, Mas que aí a gente massa. já se conhecia muito, conversava. E eu terminei esse noivado, né? A gente terminou, nossa relação se desgastou, eu e o Hélio. Eu tive um namorado que foi um jogador de futebol, que foi o Éder. E aí eu não estava nem com um nem com o outro. E minha irmã ia se casar. E eu precisava de um padrinho. Eu falei, eu não vou chamar nenhum nem outro. Eu vou chamar meu amigo, vou chamar o Wagner. Fui lá na Rádio América, na época ele fazia Rádio América, falei, Wagner, preciso de um padrinho, minha irmã vai casar. Não, tô dentro. Legal. No casamento da minha irmã, eu tinha um show. Eu tinha um show para Lins. Eu ia terminar de sair do casamento, pegar um aviãozinho e encerrar um show lá em Lins. Ele pegou o juiz que fez o casamento da minha irmã e eu naquela correria de ver buffet, que eu sempre organizei tudo da minha família, correndo para lá, correndo para cá, tal, desatenta. Ele senta aqui, deixa eu fazer uma massagem no teu pé, você está muito cansada. Eu estava falando, a mulher aí do buffet pediu para você assinar isso aí e tal, não sei o quê. Eu não vi, eu peguei e assinei. Eu não reparei. Eu achei que era a mulher do buffet mesmo, eu tô contratando o buffet, tal. E aí ele lá fez só falha, aí ele deu uma risada, ele tinha uma escovinha linda, ele era lindo de viver, né? Ele deu uma risada. Eu falei, o que você tá rindo? Ele falou, você casou comigo. Eu falei, como eu casei comigo? Você tá maluco? Você casou comigo. Gente, que você história você casou comigo. Eu falei, não casei com você, Wagner. Você é o último homem do mundo que eu vou me casar. Você tá maluco? Doido? Ele, aqui. Cara, eu peguei aquele papel, rasguei em 500 pedaços. Eu falei, você tá doido? E joguei. Você tá entendendo? Ai. E aí, nessa época... É muita história, gente. Eu não sei como é que eu vou Ai, fazer meu para contar Deus do essas céu. coisas para você. Tem pessoa querendo falar com você, hein? Tem gente querendo falar com você. Então eu vou cortar as histórias, então eu não vou contar. Mas isso daí é para mim te explicar como é que a coisa começou. É assim, eu tinha um rapaz que me seguia, um Chevette. E ele falava que ele era um conde, ele era não sei o quê, ele falava que ia casar comigo. E ele me seguia tanto que eu já achava que ele era inocivo. Ele estava sempre, eu não sei como ele sabia a minha agenda, ele estava sempre nos lugares. E no dia do casamento da minha irmã, era o dia que eu acho que ele ia dar o bote. Ele estava parado numa rua, a rua da minha mãe era sem saída, ali. E eu nunca tinha comentado isso com o Wagner. E o Wagner tinha um Opala preto na época, um segurança dele, acho que na época ele estava com um miúdo, não sei se era um miúdo, era o Gastão. Ele não estava dirigindo, tal, e ele foi me levar em casa porque ele ia me deixar no aeroporto, que eu tinha que pegar esse avião para voltar, para encerrar o show. Ele falou, eu te levo. Eu, tá ok. Eu falei, olha esse cara... Hoje ele está no lugar errado, né? Porque o casamento está lá, ele está aqui. Quem é esse cara? Eu falei, ele é fã, ele me segue, ele manda uns desenhos para mim. No que o Wagner subiu e fez a volta na rua sem saída, ele subiu também. Só que nesse momento eu já tinha descido na minha casa e eu tinha visto que tinham apagado a luz. E quando eu abri, tinha um cortado. E naquele dia, acho que ele ia me dar um bote, eu não sei o que ele ia fazer comigo. E aí, quando ele estava virando o carro, ele já tinha virado e passando na frente do carro do Wagner... Eu falei pro Wagner, o Wagner estava atrás de mim, eu falei, cortaram a luz, o Wagner já desceu com um revolvão assim, né? SWAT, cena de SWAT. Aí eu falei, ele estava com uma arma na mão, um Magnum imenso. Aí eu falei, o que aconteceu aqui, cara? Todo lugar tem luz, por que aqui que não tem luz? Por que cortaram isso daqui? Aí o cara fez a volta. Aí eu falei, olha o cara. Quando eu falei o cara, o Wagner já associou A com B, aquela cabeça de policial dele. Ele deu tanto tiro que eu nunca mais soube dessa pessoa, eu não sei o que aconteceu. Mas aí ele começou a me cortejar nessa semana, completamente diferente, um lorde abrindo porta, educado, não sei o quê. Ai, e aí a gente tava apaixonou nada, menina. Eu não casei, vou te falar, eu não casei apaixonadésima pelo Wagner. Tá brincando, Não, né? não foi. E ele sabia disso. Tanto foi assim um momento muito louco, porque eu não queria mais casar. Porque eu fui noiva, aí eu tinha um namorado que também dava para mim ter casado, se eu quisesse ter casado. E eu falei, não, agora eu quero focar em mim. Eu descobri que eu tinha uma carreira e eu queria focar em mim. E aí, ele falou assim, vamos casar? Não sei. Eu falei, vamos.
deitado assim na cama, conversando, num flat que ele ficava lá, que era dele. Vamos. Aí ele saiu, chamou o seu Cid, que meu sogro sempre falou que eu ia casar com ele. Meu sogro sempre falou, você vai casar com essa menina. O pai do Wagner. Você vai casar com essa menina. Aí a gente vai casar. E foi assim, a minha irmã se casou no dia 31 de julho, nós nos casamos no dia 6 de outubro daquele mesmo ano. Olha, Menos de que 2 anos coisa. e ficamos casados 33 anos. Que maravilha. Que história Agora, linda! E vou te falar, quando meu marido morreu, eu era muito mais apaixonada por ele do que quando eu me casei com ele. Gente, a história desses dois é maravilhosa, é maravilhosa. Parabéns, Sônia. Olha só, parabéns Sônia, mesmo. uma pessoa que diz que te conhece te mandou pra gente, na verdade, algumas curiosidades sobre você. Credo. Vamos ver se é real e Quem descobrir quem será? mandou? A Curiosidade. mesma pessoa mandou 5 mensagens. Bora ver. Credo. Quando começou a namorar com o Wagner Montes, o Silvio Santos falou com ele algumas coisas referentes a ela. Sim, Isso é real? O que o Silvio Real. falou? real. Ó. Que ele não tinha que casar comigo, que eu não era mulher para ele. Que eu era uma mulher muito séria. Opa, Que então o peraí, O na Wagner lata. era galinhão, né? Sim, ele não confiava no Wagner. Pronto, Ele era contra na o nosso lata. casamento. Então, acertou, hein? Acertou. Aham. Próximo. Quem será essa pessoa? Ficou ao lado do Wagner Montes, seu amado até o fim da vida, com muito carinho e dedicação. Ah, sem Isso aí. dúvida. Isso é um Estaria fato, até né? hoje. Pronto. Ó, a pessoa tá sabendo. Próximo. Levou o maior susto quando viu algo no camarim onde estavam Décio Pitinini, Pedro de Lara, Wagner Montes, Sérgio Malandro, Nelson Gonçalves e Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco. Pela gargalhada. Teve. Você imagina a menina de Osasco? Você imagina a menina de Osasco? Eu tinha acabado de... eu tinha casado fazia pouco tempo com o Wagner, ainda não tinha o Diego. Aí eu ficava em cima, no camarim em cima, né? Todo mundo chegava e ficava no camarim da Hebe, que você lembra que ficava aquele camarim? Ou então os jurados ficavam tudo ali antes de começar, e ali que era o esquenta, né, do programa. E eu desci, quando eu abri a porta, menina, aqui assim, o fundo era ali, aquela câmera aqui, essa câmera aqui, era onde o Nelson Gonçalves estava. Eu abri, estava aqui, ó, estava o Wagner sentado, a Elke Maravilha sentada ali, eu lembro que o Jacinto estava aqui, o Sérgio Malandro estava aqui na bancada, acho que comendo alguma coisa, acho que a Flor estava também, eu não me lembro, estava todo mundo ali. Aí eu me lembro que o Nelson Gonçalves, me lembro não tem como não lembrar, eu nunca esqueço isso na minha vida, com o pinto de fora. É o quê? Eu fiz assim. Eu fechei a porta. Aí eu falei, ok. Ele já pôs pra dentro. Eu vou abrir a porta de novo. Quando eu abri a porta de novo, o Wagner, entra logo, Sônia. Eu falei, que entra logo? É uma prótese, ele tá mostrando, ele colocou uma prótese. E eu me lembro do Jacinto assim, Belo, como é que faz pra subir? Gente, eu fechei a porta, eu saí batendo o pé. Mas eu fiquei tão brava. Eu saí batendo o pé. Aí o Silvio tava vindo, porque o Silvio sempre vinha para fofocar com a gente. E ele morria de rir ali, né, com a gente, né? Trocava as fofocas da semana e tudo. E ele achava que eu sempre estava brava. Né? Eu sempre também estava um temperamento danado. Quando eu era jovem, eu era terrível. Não era fácil, não. Os homens tinham medo de mim. E eu tava com, assim, né, com aquele olho, já tá com essa cara, você já tá brava essa hora da manhã. Você não tem noção o que tá acontecendo naquele camarim. Porque até onde eu ouvi, parece que é uma prótese. Foi lá pra olhar. E queria também as mesmas perguntas que todo mundo tava fazendo. Ele queria fazer. O próximo, por último. favor. Em uma festa do carreteiro, não deixava o Liminha e o Sérgio Malandro conquistarem nenhuma menina, virou fiscal. Nossa, que menina! Isso é só o pessoas malandro. sabem. Só pode ser o malandro que tá falando essas coisas. Será? Será? Não, o malandro é muito meu amigo, ele sabe todas as minhas histórias. Você acertou! Olha só. É um malandro. Salve, Sônia Lima, glu, 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 I love you. Soninha, a pergunta é a seguinte, como é que você aguentava trabalhar comigo todo sábado e domingo no show de calouros? E como é que você aguenta ainda nós dois lá no Ratinho? Um beijo, eu te amo, você é minha parceira, minha irmã querida, de grandes tempos, de velhos tempos e de agora. Estamos juntos sempre. I love you.
Eu aguento, malandro, até me emociono, sabe? Eu fiz ver o filme dele tá tão lindo, gente, vocês precisam assistir. Que bom, né? Vocês precisam assistir. Eu me emociono porque o Malandro é um amigo querido. Eu conheci o Malandro na mesma época que eu conheci o Wagner. Eu nunca tive nada com o Malandro, a gente sempre foi amigo. E essa história que ele está falando do carreteiro, é que eu sempre tive uma veia assim, mais empreendedora. Eu sou administradora de empresa, então eu não trabalhava só com a coisa da televisão. E uma época que eu fui fazer um calendário para, acho que era Dunlop, acho que era Dunlop, uma coisa assim, me convidaram para fazer a festa do carreteiro e ser responsável pelas pessoas que eu contratava, para contratar pessoas para ficar no stand da Ipiranga. Então, eu era responsável por contratar todos os artistas que iam fazer show lá, eu apresentava o show e naquele ano eu resolvi levar o meu amigo Sérgio Malandro para apresentar comigo, que andava junto com o Liminha. Tá. E era outro mulherengo, que não podia ver um rabo de saia. E você imagina, a festa do carreteiro, um monte de mulher bonita. A gente ficava hospedado no Clube dos 500, em Guaratinguetá. E a gente não ficou no hotel, a gente ficava numa casa. Eu falei, escuta aqui. Eles tinham medo de mim. O Liminha tinha medo de mim, ele também tinha medo. Essa casa está sendo dividida no meio. Desse lado vocês não passam. E vocês me dormem cedo, eu não quero confusão nessa casa e não quero ir nessa casa. Ai, caralho. O Malandro não acorda cedo de jeito nenhum. Não acorda, até hoje, não acorda cedo de jeito nenhum. A festa começava 8 horas da manhã. Então, e ele vinha, aí? e ele, 8h30 começava a festa. E como é que foi? Então, e aí foi terror. Foi terror. E aí eu levei o Malandro, que não acordava cedo, sempre chegava lá tipo umas 9h30, 10 horas, eu já estava lá naquela atividade toda. Porque a minha atividade não era só apresentar, eu tinha que sair dali, ver contrato, pagar o artista que fez show no outro dia. Eu tinha alguma... Por isso que eu levei ele para apresentar comigo. E aí, menina, ele estava aqui apresentando, falando, aí ele ficava assim, ó. Ele tem um faro para mulher. Ele pulava do palco, ele ia atrás e não aparecia, e demorava para voltar. Enfim. Ai, cara. Era essa loucura para administrar isso. E aí teve lá um dia... eu não vou contar, não vou entrar em detalhes, que eu estava lá dormindo, aí eu escuto assim na minha janela, Soninha, Liminha. Soninha, eu falei, eu não acredito, era 2 horas da manhã, eu tinha que dormir, eu tinha que estar 6 horas da manhã em pé. Soninha, eu falei, esses FP esqueceram a chave. Aí ele, Soninha, a gente não consegue entrar, a gente esqueceu a chave. Eu falei, aí eu vou abrir a porta, me entra Os dois? Os dois, não. Tem as companhias. Eu olhei assim, o que eu falei pra vocês, não sei o quê, e fecha essa porta, e eu quero ver todo mundo cedo da manhã, lá no... dei aquela bronca, voltei pra dormir e tal, não sei o quê. E era aquilo, era aquela confusão. E aí eu contratava, aí num outro dia vinha outro artista, aí de noite eu ia pagar outro artista no quarto, e era assim, a gente fazia aquilo ali. Então tinha isso daí, você entendeu? Olha, outro colega também deixou uma pergunta pra ela. Bora ver, Flá? Vamos. Opa! E é um colega, ó, de tempos. Vamos ver. Eita, tô vendo. Sônia Lima era mais tranquilo fazer o show de calouros ou é mais tranquilo, é mais agradável assim fazer agora com a experiência que nós ganhamos, né, nesses 40 anos juntos, né? Eu, você e o Sérgio, principalmente, fazer o Ratinho. Ai, o Décio é um outro amigo. Você sabe que quem escreveu o texto da minha primeira Playboy foi o Décio. Ah, é? Foi o Décio que escreveu o texto da minha... Ele poderia ter me perguntado muitas outras coisas. Ele foi muito gentil de me fazer essa pergunta. É por isso que a gente é amigo, né? Bom, vamos falar disso. Gente, nós temos um programa hoje em dia que é meio parecido com o Show de Calouros. A única diferença que nós temos ali é o apresentador. A gente tinha um Silvio, que era um lorde, e hoje a gente tem o Ratinho, que é um ogro. E olha só, temos um exemplo, só pra gente ilustrar essa parte da ogrice de Ratinho. Ó. Aí você pensa que a Sônia Lima é muito bonita. Olha, aí você pega... E já foi mesmo. Já viu, né? Já vi mais.
É, porque eu tava saindo do meu camarim, ele pega a gente assim, é desse jeito. Sabe, o Ratinho é uma pessoa muito querida. Eu gosto muito do Ratinho. E quando o Ratinho me chamou para fazer o programa, eu fui fazer o primeiro programa, eu ainda estava no processo da depressão, ainda passando por tudo aquilo. Estava começando o meu relacionamento com o Flávio, com a pessoa com quem eu estou aqui, eu estou hoje. E eu falei assim, eu não quero nada disso, eu não quero saber mais de televisão, eu não quero trabalhar. Porque até então, a depressão, eu já tinha morrido. Eu já não queria fazer de mais nada. Falei, já fiz tudo que eu tinha que fazer na minha vida, vou ficar aqui na granja, aqui eu vou ficar. E aí, quando o Ratinho me chamou, o Ratinho falou, fica aqui no programa. Eu falei, quero não, Ratinho, quero não. Aí ele falou, você não gostou? Eu falei, adorei, me diverti, foi gostoso, me distraí. Esse programa, para mim, é minha terapia. O Ratinho fica muito bravo comigo, que eu fico conversando com todo mundo, que eu fico conversando com o Igor, eu fico conversando com o Malandro. A gente fica conversando o tempo todo, sabe? E às vezes ele fala, você está prestando atenção no programa. Eu estou prestando atenção ali e aqui, mas eu fico ali conversando. E aí ele falou assim, fica aqui, faz tal, não sei o quê. Eu falei, eu posso trazer uma pessoa? Ele falou, quem? Eu falei, eu queria trazer uma pessoa, porque tava o Décio lá, tava a Nani People, acho que tava a Lola, acho que o Pedro Amâncio, né? E aí ele tinha me convidado, acho que era isso. Não, tinha mais, eram 7 lugares na época, tinha mais gente lá. Eu falei assim, é porque se eu trouxer alguém com quem eu tenho mais liberdade, porque o Décio tava lá do outro lado, né? A gente dividia, a vida toda, eu e o Décio, nós sentamos do lado. Então, a nossa bancada era eu, Décio e Malandro. Nós éramos um time ali, né? Aquela ponta ali. Eu falei, eu preciso trazer uma pessoa com quem eu tenho cumplicidade, com quem eu sei que eu posso falar alguma coisa e não vai se ofender. Porque quando você entra para fazer um programa de jurado com pessoas que você não tem liberdade, que você não conhece, e a forma que eu sei fazer isso é brincando com os meus colegas, e muitas vezes as brincadeiras... Sabe, a pessoa tem que saber levar na brincadeira. Porque se ela levar a sério, como algumas pessoas na época do Silvio levavam a sério e criava muito problema, e não era só, sabe, a gente não combinava nada, a gente nunca soube o que ia acontecer, como é no programa do Ratinho, mas tinham as brincadeiras, então cada um ali tinha que saber lidar com aquilo. Então eu falei, eu preciso de uma pessoa com quem eu tenha mais cumplicidade para lidar. Ele falou, ok, o Malandro. Eu falei, o Malandro não veio. Eu falei, aí, enfim, conversei com o Malandro, encontrei com o Malandro. Falei, Malandro, seguinte, aceitei fazer lá o Ratinho, só que eu preciso que você vai lá me dar uma força, tá? A gente precisa... E aí, Malandro, já foi, manda me ligar, tô lá, que legal. Tô lá, porque a gente, graças a Deus, que legal. essas coisas, né? Que bom. E aí o tá Malandro... divertido? E aí a gente se diverte, a gente ri muito, cara, a gente ri muito, eu dou muita risada. Que passa isso pra gente. A gente olha, a gente faz aqui, o tanto que as pessoas riem em casa, nós estamos rindo lá. Nós nos divertimos. Porque, às vezes, olha, menino, uma vez veio um calouro que ele teve a pachorra de chegar na minha frente. Ele não falou nada. Eu li no rosto dele falando assim, eu sou uma merda, e é isso aqui que tem pra hoje, e você vai ter que me julgar. E eu fiquei tão pasmada com aquele homem passando tudo naquela linguagem de rosto dele, e ele tá falando isso pra mim, e ele tá aqui, eu tô assistindo, e eu passei da hora de apertar o negócio. E aí eu falei, não, já que passou da hora, você é um cara de pau do caramba, tu vai levar 1000. Sensacional, sensacional. E agora? Sônia, prepare-se. Eu sempre preparada. Porque chegou a hora do quiz de todos os programas. Ai, essas coisas... Você vai ter que responder sobre televisão. Eita, exatamente. Mas aí Sabe, são você vai assuntos saber. de televisão. Jornalismo, entretenimento, esporte e Ixi. É dramaturgia. Queria ver se ela estava prestando super atenção na aula. Esporte vai ser um desastre. Então, Olha, você vai sortear o tema. Exatamente, aqui nesta urna. Esporte não, gente. E é o seguinte... Pode ser anos 80, é melhor. Talvez eu lembre alguma coisa. Você vai Hoje eu lembrar estou muito tudo. desatualizada. O que você sorteou? Jornalismo. tá bom, tá Vamos bom. ver o que, Eu que não sei, tô tem muito de jornal. desinformada, Você pode gente. mudar se você quiser. Para você entender, a primeira pergunta vale 2 pontos com Mas, alternativa. gente, eu estou muito desatualizada. Não, você vai saber, você vai saber. Pera aí. Calma, confia. É que eu deixei cair Você não as tem noção do meu nível de fichas aqui. desinformação. Então, a primeira pergunta é: a notícia da morte de Ayrton Senna no dia 1º de maio de 1994, 30 anos isso, foi dada ao vivo por telefone direto de Bolonha, na Itália.
por qual jornalista? A. Marcos Uchoa. B. Reginaldo Leme. C. Roberto Cabrini. Cara, vou saber agora. Tem dica se você quiser, mas se usar a dica, perde um ponto. Ah, não faz mal, eu perco, dá a dica. Vamos de dica. Se bobear, Dá até com a dica dica eu pra ela. erro. A dica é a seguinte: depois ele se especializou em reportagens investigativas e grandes coberturas internacionais, ganhando os mais importantes prêmios Cabrini. e se transformando. Maravilhosa! Acertou! Ponto! Você quer Cabrini. continuar? Foi ele? Foi ele. Nossa. Foi ele. Por telefone. E Por aí? que eu achava que era o Bueno? O Cabrini fazia esporte naquela época, ele estava cobrindo a corrida É com muita o coisa, a gente não Galvão lembra de tudo. e com o Reginaldo Leme. Nossa, que dia, não? E naquele dia triste ele acompanhou o Senna ao dia. hospital. Que A dia. pergunta é: segue em jornalismo ou quer tentar outro tema? Então, Aí, garota, bora. Não, que a memória não tá boa. Mas não. você foi bem agora, ó. Olha Já lá. ganhou. E agora? Aí, ó, isso é sacanagem. Ai, Gente, bem as o que ela não queria. As pessoas, tudo que eu não quero eu tô pegando. Ai, O gente. que Será você só tem pegou uma- agora? Meu, vocês Você pegou o quê? Esporte. Esporte. Os que eu conheci já tá tudo morto, não Calma. vale. Esporte. Calma, confia, vai dar certo, confia. Tô Então, olha, torcendo por não, esse você. cara você conhece. Então vamos. Não sei. Silvio Luiz Opa! narrou o Paulistão 2024 pelo R7, esse ano, Esse ano. com os comentários de 2 humoristas que fizeram parte do elenco original do Pânico. Nossa. Quais são eles? Pânico, eu lembro do Vesgo. Então, quem Vesgo? mais? Quem mais? Não, Quem então mais? tá citando aí os Pera, nomes. pera. É que eu não sei o nome deles. Eles vestiam uns personagens, eu conheço ele pelos personagens. Eu sou péssima pra isso. Aquele que fazia o Silvio. Como que é o nome dele? O que imitava o Silvio? Não, o Ceará. O Mas Ceará. não. Não é o Ceará? Você quer a dica? Fala. Vai ficar fácil, ó. Atenção. Os 2 humoristas têm um podcast de entrevistas chamado Ticaracaticast. Faço a menor que- ideia. Ah, Nem sabia que que existia um Que podcast. dica, Eu tô né? desinformada. Essa Gente, dica. é, Gente, eles é tão podcast bombando. A demais. dica é pior que a Eu não, pergunta. eu sou zero à esquerda de internet, eu não assisto mais televisão, então assim, se for pergunta da minha época, você respondeu. O time... Você não Mas vai quem mais saber. estava? Quem mais estava no elenco? Era o gente. Emílio, era o... Você só tá esquecendo dos 2 que apresentam o o Ticaracatica. Emílio, pera, o Bola que... Bola, o Bola. Bola. E quem mais? Bola e quem mais? O Bola tive com o Quem Bola fazia o esses dias. Amaury Júnior? Amaury Dumbo. Gente, Sônia. eu sou iPhone 10. Eu não tenho atualização, Olha, tem que ela apagar acertou. umas coisas pra entrar coisa nova. Ela acertou um, mas errou. Não sabe o outro. É Bola e Carioca. Ai, meu lindo, eu esqueci de você. Perdeu ponto com o Carioca, hein? Quer mudar? Ele me ligou e falou assim, eu tenho certeza que essa ela vai acertar. Bom, Tô brincando. você sabe que foi... Ah, tadinho. Quer mudar? Gente, eu... É a olha, eu não última. tenho- Quer mudar? Ué, mas você me dá esporte? Eu falei não, que foi a esporte. urna. Vamos lá. Olha lá dentro. Agora é pergunta difícil, hein? Ah, Dramaturgia. Agora sim. Bom, Agora sim. Agora sim. troca Fez praia. novela. Você, calma, agora vai rolar. Se for da minha época, tudo Deixa eu Bora. achar aqui, dramaturgia. Terceira 3. pergunta. Gente, meu negócio hoje em dia é A sumiu. novela Ó lá. Cabocla, Aí, ó. Novela da Globo, que eu não sei, não conheço ninguém. Calma, calma. de 1959, você assistiu. Eu tava nascendo em 59. Não me dê mais idade. Não tem um remake, tem 2. Tem. O primeiro, em 1979, o casal Zucca e Luiz Jerônimo foi vivido por Glória Pires e Fábio Júnior. No segundo, em 2004, quem fez o par romântico com a atriz Vanessa Giacomo? Quem foi? Quem foi? Quem foi o par de Então, Vanessa eu, pra falar a Giacomo em verdade, eu 2004? só assisti a temporada com o Fábio Júnior. Ah, mas você também não tá colaborando, sabe, Sônia? Tô tentando te ajudar aqui, pra você ganhar 5 Olha, pontos. Giacomo, peraí, deixa eu Olha, lembrar. quer a Essa dica? vale 5 Quer a pontos. dica? Fala. A dica é a seguinte: assim como o Fábio Júnior foi casado com Glória Pires, esse ator aí
foi casado com a Vanessa Giacomo. Pelo menos é o que está aqui. Eu não sei mas da eles vida foram, de ninguém. eles foram hein? um casal, tá certinho. Eu é que sei da vida da Vanessa Giacomo, sei lá. Ai, gente. Gente, eu não leio revista de fofoca, eu não sei fofoca. Eu só, qualquer pessoa do meio sabe que eu sou a pessoa mais desligada do mundo desse Ó, tipo de coisa. eu vou te dar uma colher de chá, vou dar mais uma dica. Mas eu vou ganhar alguma coisa, dinheiro? Você Alguma vai ganhar um abraço? Brincadeira, Ah, você então, vai ganhar... então, Não, eu calma, tô errado, calma, tem calma. Você nem deu o presente Eu pra vou ele. dar dica. Ele fez o filme Cazuza. Fez o do filme Ca- Cazuza? Uhum. O filme Cazuza. Gente, olha, vocês me dão umas coisas. Meu filho fez o musical Cazuza, Em- não fez o filme Cazuza. Quem fez o Cazuza é o Emílio Dantas, o meu... Não, calma. Não. O Emílio... Calma, não, calma. ele que fez o Cazuza. Não, ele fez Cazuza também. O Emílio, eu não sei o sobrenome É dele. Emílio Dantas, não é dele? Acho que é Dantas, Dantas. Ele é meu amigo, fez novela comigo. Mas não é. O outro fez Cazuza? É outro ator. Eu acho que já foi para você. Sinto, Sônia. 5, 4, 3, 2, 1. Ai. Daniel Oliveira. Daniel de Oliveira. Ai, verdade. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, Sônia. Lindo de viver. Olha lá ele Gente, com a mas eu não Vanessa. lembro, não. Assim, quando você fala, me vem, mas eu de lembrar, eu sou muito ruim. Mas eu acho que você foi bem. Foi nada. Porque Desgraça. Meu amor, ó. Eu acho que ela foi Você muito fez- mal. Você Eu tá acho que eu fui a pior pessoa que Ela passou foi por aqui. muito Eu sou uma pessoa, mal. eu não sou nada competitiva, eu não faço questão dessas coisas. eu vou te falar uma coisa. Você fez um total de 0 ponto. Olha, olha, ninguém Não, vai conseguir ela acertou chegar primeiro, ao meu não. placar. Ela, não. A nossa parte de contabilidade do programa, de todos os programas, diz que ela zerou. Então eu vou confiar que ela zerou. Mas, Não, isso aí, quem é bom disso aí, Décio eu vou te Coutinho. falar, você não tá... Décio tem uma memória absurda. Mas Você veio não tá aqui ruim. também, mais ou menos. O Você- Décio? É. Não, Décio sabe tudo. Eu vou te falar, você não tá tão ruim assim, porque abaixo de você vem a Mila Cristi com menos 1 ponto. A Mila é igual eu, a Mila é igual eu. Ai, a Mila é linda, né? Ai, Mila, obrigada que você não me deixou sozinha nessa. Mas vão aparecer outros, gente. Não, você arrasou, você arrasou. Não. É muita coisa, gente. É E, muita ó, informação. Sônia, Vou te dar a nossa caneca de presente. Ai, amei, gente. Você sabe que eu tenho coleção de caneca? Eu tenho coleção de Pronto, caneca. Tem? aí, ó. E eu não uso. Meu filho fala, pra que isso? Eu falei assim, você não me deixa usar os seus musicais, por que eu tenho que usar as minhas? Vamos dar uma olhadinha rapidinho no ranking pra ver a Sônia. Não lá mostra isso. embaixo. Pra que você quer Ela fazer não, isso? você quer Porque, gente, humilhar. Isso é Não, pisar quer no humilhar bichinho. você. Olha lá. Todo mundo, um monte de gente com 10 Graças pontos, a Deus que eu 7, preciso de óculos pra enxergar isso, 5. então, ó. Olha, Olha lá, Sônia. ó. Não está me afetando em nada. 0 Sônia Lima. com 0. Mas Rico. Mila Cristi salvou, você Eu não acho tá que na eu vou entrar em lanterninha. depressão novamente. Para! Parou! Eu acho que eu vou. Eu falei pra Eu acho que eu vou pro você. Canal Vivo assistir todas as novelas pra ver se eu Não. Eu falei pra você, não vem aqui. Você Sabe, vem. o malandro tem uma piada que ele fala que esse Canal Viva não devia descrever canal morto, porque todo mundo já tá morto. naquele canal. Agora eu lembrei Bem dele. Sérgio Malandro. Não, mas esse. eu tenho que assistir pra lembrar das... Gente, eu tava criando um filho, tava fazendo... Sabe o que acontece? Essa época, gente, eu nem assistia televisão, eu trabalhava igual uma louca. Você tá perdoada. Obrigada pela Sônia, participação. obrigado Eu pela. agradeço. Obrigado. Meu viu? público, me desculpem, vocês veem que a artista de vocês é muito ruim nessa Não, mas ó, você quer Você é saber? maravilhosa. Teu programa foi maravilhoso. Foi uma Foi delícia conversar com Obrigado, você. um baita papo. Imagina, eu que agradeço. Eu que Tá. agradeço o convite. Obrigado Você sabe que mesmo. é difícil sair de casa, vim pelo carinho que eu tenho por você. Então, sabe? que coisa eu achei boa. muito legal. Eu falei, eu vou lá. Obrigado, Gabri França. Flávio Rico, você é demais. Terça-feira que vem, estamos aqui de novo às 6 horas em ponto. Certo? Tchau, pessoal. Beijo. Boa semana. Boa semana. Beijo, gente. Boa semana.